Conexão Ciência. No terceiro e último episódio do Conexão Filósofos Clássicos, você vai conhecer Aristóteles, que divergia do pensamento de Platão em vários aspectos. Para explicar tudo direitinho, o professor José vai nos dar uma ideia do que esse cara pensava e como ele caracterizava as coisas. Aristóteles é um filósofo grego que nasceu no ano de 384 a.C. e vai morrer em 322 a.C., ou seja, ele é um filósofo do século IV. Tá? Ele nasce numa pequena cidade grega chamada Estagira, mas passa boa parte da sua vida na cidade de Atenas. E, inicialmente ele começa seus estudos sendo discípulo de Platão, frequentando os debates, as palestras, as aulas de Platão, mas depois ele parte para o que seria um pouco a sua carreira, produzindo o seu próprio conhecimento. Vamos falar um pouco dessa passagem, né? Como que nasce essa busca da filosofia aristotélica, e até para explicar uma passagem curiosa na história da filosofia, talvez não muito salientada. Quando se fala dos filósofos antigos, estou pensando notadamente Sócrates, Platão e Aristóteles, um personagem que sempre está ali meio que oculto, mas sempre na cena ali do debate, são os sofistas. Os sofistas são os grandes interlocutores de Platão, professor de Aristóteles, vamos dizer assim. E o que os sofistas depois vão colocar como um problema para a filosofia platônica, né? Nos debates e nos textos que nos chegaram de Platão, muitas vezes nesses debates eles não terminam, eles não concluem. Aquilo que nós chamamos são os diálogos aporéticos de Platão. São diálogos inconclusivos. Por quê? Porque o modo como os sofistas vão colocando os argumentos, de fato, deixa o filósofo enredado, né? Platão fica enredado, fica ali meio sem saída, e aí não tem como concluir, não dá para dar uma solução definitiva para o debate, para o tema que está sendo debatido, para a questão que está sendo debatida. Ora, acho que depois de tanto ver o seu mestre em apuros, Aristóteles nota um pouco a fonte do problema, né? Qual é a fonte do problema que legitimamente, corretamente os sofistas colocam, né? Os sofistas colocam um bom problema para o filósofo. Qual que é o problema que os sofistas colocaram para o filósofo? Que você tem que deixar muito claro o modo como você produz esse conhecimento. Relembramos que Platão marca sua filosofia pelo debate, pela dialética. A dialética é o modo de obtenção da verdade. O que os sofistas vão mostrar? Que a dialética tem seus limites, que a dialética não é assim tão eficiente para a obtenção da verdade. E é isso também que o Aristóteles percebe. Então, qual que é a solução que Aristóteles busca dar diante desse legítimo problema apresentado pelos sofistas nos debates com Platão? Aristóteles começa, portanto, a tentar melhorar e organizar o modo como sucede o debate, por consequência, o modo de obtenção do conhecimento. Aquilo que séculos depois nós vamos conhecer como o método da lógica. O que Aristóteles percebeu? Que muitas vezes no debate os sofistas exploravam a polissemia de um tema. Como um tema, às vezes, ele era tomado em duas acepções. E ele, nessa duplicidade, nessa variedade de acepções, eles iam colocando questões e dificuldades para entender de fato o que é verdadeiro ou não. E aí, o que Aristóteles propõe? Então, antes de debater, antes de ir para o estudo filosófico, vamos estabelecer regras para o debate. Então, essas regras para a condução do argumento, a condução da reflexão, é aquilo que nós vamos chamar de lógica. E lembrando, o Aristóteles, ele viveu, então, como eu disse no início, no século IV a.C., mas ele não organizou as suas obras assim. As suas obras vão ser organizadas séculos depois por um filósofo grego também, que é Andrônico de Rhodes, que ele sim vai dispor a obra do Aristóteles, e ele pega os 7 primeiros livros, que seriam os livros de lógica, que ele joga lá para o começo e chama de órgão. Então, quando você olha hoje o corpus, ou seja, todas as obras de Aristóteles, as 7 primeiras obras, aquilo que nós chamamos de órgão, são os livros de lógica, que dá, portanto, a regra como você tem que construir, como conduzir o argumento, a reflexão e a produção do conhecimento. E aí, portanto, a regra de obtenção da verdade. E aí, o que o Aristóteles vai estabelecer? Que a regra da construção da verdade, ela tem que seguir certos passos. Então, você tem que definir o que é um termo, o que é uma proposição, como que você vai de uma proposição a outra, como que você vai de um argumento a outro. E isso perfaz aquilo que nós conhecemos um argumento lógico. Um argumento lógico, portanto, é um argumento racional. E aí, ao mesmo tempo, ele vai estabelecendo o que não seriam argumentos lógicos. Aí ele vai chamar de sofísticos.
ou argumentos que não têm a busca pela verdade como o seu objetivo principal, mas apenas estabelecer um debate sem ter de fato uma busca da verdade. Então, os argumentos filosóficos, eles têm que ter, portanto, esse aspecto, essa formalidade lógica, e tem que buscar a verdade. E aí vamos para uma segunda ordem de problemas. Uma vez estabelecido, portanto, o que é a regra de obtenção da verdade, que aí você faz usando os instrumentos da lógica. Veja, a lógica ainda não é filosofia propriamente dita. Ela é a regra para a construção de um conhecimento filosófico, um conhecimento verdadeiro. Diante desses instrumentos, então a lógica é meramente instrumental, esse meramente por minha conta já é muita coisa. Diante desses instrumentos, nós começamos, portanto, a investigar o mundo. O mundo, em grego, o mundo que nos cerca, chama-se physis, a física. Então, o filósofo vai se voltar agora para entender esse mundo, entender a física. E se nós olhamos por corpus aristotélico, terminando os livros da lógica, na sequência nós temos então todas as investigações de ordem da física. Então o primeiro livro na sequência chama-se justamente Physis, o livro da física, que também poderia ser dito o livro da natureza, um livro que trata da investigação. Então nós vamos fazer então, portanto, filosofia natural. Eu vou entender o que é a física, o que é a alma, o que é o corpo, o que são os astros, né? Então o Aristóteles vai fazer uma série de livros, todos eles buscando, portanto, entender aquilo que eu vejo, aquilo que eu cerco e qual é a essência das coisas. E aí eu consigo alcançar a essência das coisas, desde que eu faço essa passagem, né, ter todos esses passos, né, esses instrumentos, esse método que me leva, portanto, à obtenção da verdade. Então eu posso ter um conhecimento verdadeiro, ou seja, uma verdade sobre o que é um movimento, o que é o corpo, o que é o conhecimento. E no caso, para Aristóteles, o ser humano ele é dividido em corpo e alma, então também posso conhecer a natureza da alma, o que é essa alma, que no caso é o lugar do conhecimento, e por aí vai. Quando Andrônico de Rhodes, que eu falava agora há pouco, organizou o corpus aristotélico, ele falou, bom, depois de investigar todos os livros da natureza, ou seja, todos os livros físicos, há um conhecimento que ele diz respeito às coisas físicas, mas ele está para além da física. Ele não trata de um objeto físico, ele não trata de planta, de animal, de alma, de pedra, de meteoros, né, de minerais. Tem um livro do Aristóteles também sobre os minerais. Ele trata de algo para além. E aí, em grego, o que está para além chama-se meta. Então, esse livro que vem depois das obras de física é a metafísica. Então, o que é a metafísica? A metafísica, portanto, são aqueles conhecimentos também demonstrados racionalmente, né? Você consegue fazer uma demonstração verdadeira que trata, portanto, das essências últimas, ou melhor, das essências primeiras das coisas. Porque, no fundo, é últimas do ponto de vista para nós, mas é primeira do ponto de vista da origem das coisas. Que a gente sempre vai de trás para frente, a gente vai daquilo que eu vejo mais aqui evidente, tentando buscar aquilo que está lá, que é o mais essencial. Mas esse mais essencial é o começo da coisa e não o fim, né? O fim é aquilo que me toca. Quando eu vejo uma planta, eu vou buscando a origem das plantas, essa origem é a origem primeira. Então a metafísica trata dessas essências primeiras. E quando você fala das essências primeiras, você já fala do que também? Do que a coisa tem que ser. Quando você olha a essência de algo, você busca o que ela deve ser. E o que ela deve ser é o seu telos, o seu final, né? Então, no limite, a filosofia para Aristóteles é uma busca do começo e do fim. Se você entender o começo de algo e lá entender a finalidade de algo, você já começa, portanto, a entender as causas da coisa. Então, portanto, o que é a coisa? Ora, em linhas gerais, nesses pequenos traços, nós podemos ver os principais elementos daquilo que vai caracterizar o projeto filosófico aristotélico. Será um projeto filosófico que vai ter uma grande longevidade, seja diretamente, pelo menos até o século XV, né, quando Aristóteles era a pauta do conhecimento, mas depois, mesmo com o advento da filosofia moderna, por exemplo, a física aristotélica é, até o século XVIII, manual nas universidades. Até hoje, de certo modo, Aristóteles apresenta bons elementos, ilumina para a gente pensar, ou pelo menos o modo como você pensa, os argumentos. A sua lógica, portanto, pelo menos até hoje, ela é importante para organizar um bom argumento. Esses são aspectos muito básicos e gerais da filosofia aristotélica. Como não se apaixonar por filosofia depois desses episódios incríveis? Muito obrigado, professor José, por ter contado um pouco sobre o período clássico da filosofia ocidental. Finalizamos com essa citação de Sócrates. Existe apenas um bem, o saber, e apenas um mal, a ignorância. Te aguardo para outros podcasts do C2. Até! Conexão Ciência.